Os 10 vilões mais desagradáveis da Marvel. Existem alguns vilões que podem ser apreciados por outros personagens do universo da Marvel, mas esses seres não vão ganhar nenhum concurso de popularidade quando o assunto é ser simpático ou mesmo ser supostamente insuportável. O lendário artista Alex Ross revelou recentemente uma bela nova peça para o evento Timeless e que contou com alguns grandes vilões da Marvel. Ele apresentou 37 vilões diferentes e que apareceram em capas variantes no evento Timeless. Enquanto os fãs gostam muito desses vilões clássicos, os personagens nem sempre são tão populares nos quadrinhos. Ações irredimíveis e personalidades difíceis de amar fizeram os vilões como o Doutor Destino e Caveira Vermelha odiados por heróis e vilões dentro do universo da Marvel. Os nazistas malignos continuaram a atormentar o universo da Marvel por décadas, enquanto os inimigos monstruosos, como o Homem Púrpura, abusavam e manipulavam outros para fazer inimigos do que eles os encontravam. O primeiro deles que a gente vai analisar hoje é justamente o Chacal, que criou clones poderosos e vírus devastadores. O Dr. Miles Warren era um professor universitário e que aperfeiçoou um processo de clonagem que continua a atormentar os heróis do Homem-Aranha há mais de 100 anos. Como Chacal, ele desenvolveu uma obsessão problemática com sua jovem estudante Gwen Stacy. A sua morte desencadeou sua transformação criminosa e o enviou a um caminho para se tornar um dos vilões mais icônicos do Homem-Aranha. Ele desencadeou um desejo distorcido de fazer o Homem-Aranha pagar pela morte de Gwen Stacy, e ele criou clones do Homem-Aranha como Ben Reilly, que tiveram vidas incrivelmente trágicas. Ele até mesmo criou o vírus Carrion, que dizimou a cidade inteira e transformou Manhattan em monstruosas criaturas aranhas. No entanto, a sua obsessão sombria por Gwen virou todos contra ele. Número 9. O Doutor Destino é uma despota do que pensa que é melhor do que todos. Victor Von Doom é a despota blindada conhecida como Doutor Estranho e que governa seu país natal, a Latvéria, com a mão de ferro. Seus súditos o amam incondicionalmente devido à proteção e recursos que ele fornece a eles. No entanto, eles também vivem com medo de sua ira se falarem contra ele. O Dr. Doom é um vilão da Marvel, com uma história trágica e que pode explicar a sua falta de simpatia. Dr. Doom pensa que é o homem mais inteligente do mundo, o que lhe dá um complexo de superioridade. Ninguém igual ao Doom aos seus olhos, o que levou a uma rivalidade de longa data com Reed Richards, do Quarteto Fantástico. A sua busca pelo poder criou inimigos em quase todos os heróis, enquanto os outros vilões se recusam a trabalhar com Doom. Ele não é nem bem visto pelos próprios vilões da Marvel. Número 8. O Alto Evolucionário tem um complexo de Deus e se intromete toda vez com a humanidade. Existem vários cientistas criminais no universo da Marvel e que não são os mais fáceis de gostar devido a seu distanciamento de seus pares. O Dr. Herbert Winden tornou-se o Alto Revolucionário depois que sua pesquisa se desenvolveu em um complexo de Deus. Ele começou a experimentar em animais na tentativa de criar uma nova raça de seres para adorá-lo. O Alto Revolucionário frequentemente tentou se intrometer na evolução da humanidade com pouca preocupação sobre seus experimentos afetariam seus súditos. As suas atitudes acabaram fazendo com que ninguém gostasse dele, justamente por ele julgar a raça humana como uma coisa antiga e falha. Número 7. Sabertooth é um assassino sanguinário e que tem uma atitude terrível. Olha só, Victor Creed é um poderoso mutante conhecido como Dentes de Sabre e que se tornou um dos vilões mais fortes de Wolverine. Seu fator de cura resultou em uma vida longa muito parecida com Wolverine. Eles também compartilharam habilidades semelhantes com sentidos animalescos aprimorados. Eles têm garras afiadas e que podem destruir metal e carne, tornando-se assim uma ameaça incrivelmente poderosa. Seus impulsos assassinos o tornam indigno de confiança, mas é a má atitude que realmente o torna desagradável. Ele trata as mulheres de uma forma muito ruim e é rápido em insultar qualquer um que se encontre ou não se importe com o que os outros sentem, ou mesmo ele tem as suas ações constantemente julgadas até mesmo pelos vilões. Número 6. O Barão Wolfgang von Strucker é fanático e que também liderou a Hydra por anos. Existem alguns vilões que se apegam às ideias nazistas da Segunda Guerra Mundial, o que os torna inimigos de quase todos. No entanto, o Barão Wolfgang von Strucker tem uma série de outras características deploráveis e que tornam difícil de gostar do vilão da Marvel. Strucker passou décadas como um dos líderes mais mortais da Hydra depois de subir nas fileiras da organização criminosa. Ele cometeu vários crimes, certas vezes até alguns considerados atrozes, justamente por isso ele é um vilão detestável, que a vez é mais fácil de gostar dele.
dele. O ódio e a intolerância de Stroker também se estendeu aos filhos dos mutantes, justamente por ele querer perseguir também agora quem é mutante. Número 5. Ultron é um robô retorcido e que se dedica a acabar com a humanidade. Dr. Hank Pym tem algumas identidades fantasiadas, embora sua forma final e fatal fosse um robô chamado Ultron. Ele tornou o pai da inteligência artificial no universo da Marvel quando criou o Ultron. Infelizmente, seu ato de criação também introduz uma das maiores ameaças da humanidade. O Ultron desenvolveu um ódio por seu pai que se estendia a todos os outros seres. O complexo de superioridade desordenado de Ultron o levou a tentar acabar com os Vingadores e a humanidade ao mesmo tempo que ele criava um novo companheiro para si mesmo. Ele finalmente decidiu tentar fundir humanos com seres artificiais depois de se fundir com Hank Pym. No entanto, transformar a humanidade em monstros como ele definitivamente quis não ajudou a ganhar amigos. Número 4, MODOK. Esse é o que a gente vai ver em breve, logo no filme do Homem-Formiga. Ele é um cientista que foi transformado em uma máquina de matar, e de um certo modo até meio estranho, né? Não deve ser uma grande surpresa para os fãs do vilão, conhecido como organismo mental projetado apenas para matar, não seja uma personalidade aí mais simpática, enquanto alguns vilões, né, e versões cômicas do MODOK provaram aí que ele fosse popular entre os fãs. O ex-líder do AIM definitivamente não está ganhando nenhum concurso de popularidade com os outros personagens da Marvel. Ele tem um ego super inflado e que combina com seu crânio maciço, que alimenta os seus planos de dominação mundial. MODOK se considera o ser mais inteligente que existe, o que resulta em uma atitude arrogante e que afasta aí os seus pares de perto dele. MODOK não é conhecido por suas equipes de sucesso, pois a maioria dos vilões opta por não trabalhar com aquele brilhante egomaníaco cabeçudo. Número 3, Mephisto. É um diabo que faz negócios e que ataca a tragédia dos heróis. Um dos maiores manipuladores do universo da Marvel é o demônio conhecido como Mephisto. O vilão faustiano existe para fazer acordos e fez os heróis em seus momentos mais fracos. Suas manipulações influenciaram toda a história do universo Marvel. Ele se tornou um dos vilões mais icônicos dos Vingadores quando enfrentou pela primeira vez na lista chamada de 1000 a.C. Número 2, Purple Man usa seus feromônios controladores para manipular os outros. Zebediah Killgrave ganhou sua reputação sombria com os heróis da Marvel algumas vezes ao longo dos anos como o Homem-Púrpura. Killgrave era um espião croata que foi exposto a produtos químicos, o que alteravam os feromônios do seu corpo. Ele então ganhou a habilidade de exercer o controle sobre qualquer pessoa que estivesse próxima dele usando apenas a sua voz. Como Homem-Púrpura, ele fez uma tonelada de inimigos através de suas manipulações malignas, até mesmo aí simplesmente usando às vezes até para conseguir mulheres. Número 1, Caveira Vermelha é um nazista que ameaçou o mundo desde a Segunda Guerra Mundial. Um dos vilões mais importantes da Marvel é também um dos mais desagradáveis. Johann Smith era um nazista chamado de Caveira Vermelha e que se tornou um líder da Hydra. Ele era um assassino em tenra idade, bem antes de começar a lutar pelos poderes da Axe. Ele lutou contra o Capitão América durante a Segunda Guerra Mundial e que transformou em uma rivalidade aí que durou décadas. As crenças extremistas do Caveira Vermelha transformavam outros vilões como Magneto contra o líder nazista, embora outros como Ossos Cruzados tenham se tornado seguidores leais. Mas o tempo passa e mesmo assim ninguém consegue suportar o Caveira Vermelha. Mas é isso aí, gurizada. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou!